Conhecida por abrigar o Parque Nacional do Serengeti e a montanha mais alta da África, o Kilimanjaro, a Tanzânia é uma terra exótica, com muita coisa a ser descoberta. A Tanzânia está localizada no centro do continente africano, fazendo divisa com o Quênia, com a Zâmbia, com Ruanda, com o Congo, dentre outros países. É uma extensão grande de terra, mas praticamente intocada, pois mais de 80% ainda está distribuída entre os parques nacionais. Eu destacaria 5 parques nacionais, são vários, mas eu destacaria os 5 principais no meu ponto de vista. O principal deles que é o Parque Nacional do Serengeti, que a gente vai fazer um capítulo só dedicado ao Serengeti, o Parque Nacional de Arusha, o Parque Nacional de Lake Manyara, a reserva do Ngorongoro Crater, né, que está na cratera de um vulcão em extinção, e o que a gente vai falar hoje, que é o Parque Nacional de Tarangire. Bom, a primeira coisa é que quando você chega na Tanzânia, você tem a opção de chegar por Dar es Salaam, ou você pode chegar pelo maior aeroporto, que é o aeroporto de Kilimanjaro, que fica a cerca de 1h30 da cidade de Arusha, que é o que a gente chama de cidade dormitório. Arusha é muito conhecida pelas plantações de café, mas sempre que a gente faz um roteiro ou para o Tarangire, ou para o Ngorongoro, ou para o Serengeti, sempre é necessário um pernoite em Arusha, em razão dos voos saírem para as reservas, ou dos carros saírem para as reservas, depende de onde você vai, pela manhã, e o voo chegar no finalzinho da tarde. Então sempre é necessário um pernoite em Arusha. Arusha fica exatamente no Monte Meru, e é uma cidade grande, é uma das maiores cidades da Tanzânia. O Tarangire, ele é o Parque Nacional do Tarangire, ele é uma reserva grande e ainda pouco explorada. As pessoas acabam indo muito mais para o Serengeti, para o Ngorongoro, do que o Tarangire. Então, o que acontece? Você vai de Arusha direto de 4x4, você não precisa pegar avião, porque ele é o parque mais próximo de Arusha. Para quem não quer aquela coisa de muito turista, muitos jipes de turismo fazendo safari, que é uma coisa mais contemplativa, uma coisa mais exclusiva, eu indico o Parque Nacional do Tarangire, porque não tem muitos hotéis e ele tem efetivamente uma vasta extensão de terra. É conhecida pela migração dos elefantes. E você encontra facilmente os 5 grandes. É assim, são hordas de zebras, montes de hienas, leoas, com leõezinhos bebês. Então é muito fácil, apesar de ser muito grande, é muito fácil você interagir com os animais. E assim, tá o seu jipe só. Não tem nenhum outro jipe que você consiga olhar. Mesmo sendo uma planície, é quase que exclusivo. Você tem algumas opções de hospedagem, tá? Não são tantas, porque é o que eu disse, ele ainda é pouco explorado pelos turistas. Ainda não descobriram esse pequeno tip da Tanzânia. Daqui a pouco vai estar mais procurado, mas ainda está com um turismo mais incipiente. O que é interessante é que, como ela fica no norte da Tanzânia, o Tarangire, né, você consegue ter uma interação com o povo Masai Mara. O povo Masai Mara, na realidade, eles são originários do Quênia, mas como ele é um povo nômade, eles são um povo nômade, eles acabam atravessando a fronteira do Quênia com a Tanzânia e se colocando nessa região do norte da Tanzânia. Então é fácil você estar hospedada no Tarangire e você ir visitar uma aldeia Maasai. Bom, os Maasai são dos povos mais importantes, dos povos guerreiros mais importantes da África.
Eles têm a túnica, a cor vermelha, eles se vestem muito com vermelho e com roxo, mas o vermelho é a cor dominante. Ele é uma sociedade patriarcal e poligâmica. Uma coisa super interessante é assim, um homem pode casar com várias mulheres, desde quantas ele consiga sustentar. E cada uma das suas mulheres constrói uma casa, feita de esterco de boi e barro. Por que esterco de boi? Porque a pecuária de bois e cabritos e ovelhas, e enfim, a pecuária é o grande forte, eles são pastores. Então, cada uma das esposas constrói a sua casa, abriga os seus filhos naquela casa e eles constroem aldeias de acordo com o patriarca. Então você tem em uma aldeia Maasai 12 casas com 12 esposas, aonde um patriarca responde. Uma coisa que eu acho super interessante é que eles são muito coloridos e as mulheres raspam os cabelos, elas são carecas por uma questão de higiene, e eles fazem colares com miçangas que são verdadeiras obras de arte. Então, o Tarangire, além de ser um lugar pouco explorado, ele ainda tem essa tipo de você conseguir interagir com o povo Maasai. Fora isso, você tem Zanzibar, que é a pérola azul da Tanzânia. Se encontra na costa do Oceano Índico, de um azul absoluto. Talvez tenha sido um dos mares mais azuis que eu tenha visto pessoalmente na minha vida. Você tem Stone Town, que é a cidade antiga, né? Famosa por abrigar o nascimento de Fred Mercury, né? Porque Fred Mercury nasceu em Stone Town. E, na verdade, Zanzibar é uma cidade muçulmana. Mas, assim, não existe... Eles convivem pacificamente com todas as outras religiões. Cristãs, budistas, hinduístas, sim, porque tem hinduísta que vem da Índia e essa região fazia muito comércio com a Índia, então tem, sim, muitos hinduístas. A cidade de Stone Town é uma cidade antiga, com aquela bagunça, aquele trânsito caótico, e a coisa mais linda que tem em Stone Town são as portas, que são portas seculares, todas com dobradiça de ferro, com aquela madeira de lei. Então as portas de Zanzibar são das joias da arquitetura mundial. Você tem excelentes opções de hospedagem em Zanzibar. Você tem o Zuri, que é o mais novo hotel que fica à beira-mar. Você tem o Park Hyatt, que fica a 100 metros de Stone Town, ele está na cidade. Você tem o The Residence, que é maravilhoso, também pé na areia. E tem o Essek Zalu, que foi o hotel que eu fiquei, e que você encontra aquele azul quase anil, em toda a extensão da costa de Zanzibar. Para mergulho é maravilhoso, porque você tem uma visibilidade enorme, porque a água é translúcida, e você tem uma ilha privativa com um hotel que chama Mnemba Island. Bom, eu espero ter podido compartilhar um pouquinho da Tanzânia com vocês, e eu vou fazer um outro capítulo sobre a Tanzânia, desta vez falando sobre o Parque Nacional do Serengeti.